Meu nome é Ellen, eu tenho 23 anos e sou portadora de uma síndrome rara chamada Berardinelli. Yeah. Hey, yeah. Essa síndrome também é conhecida como lipodistrofia generalizada congênita e ocorre em 1 em cada 10 milhões de pessoas. Existem 300 casos diagnosticados até onde eu sei. Nós Berardinellis não possuímos gorduras debaixo da pele, o que ocasiona a hipertrofia, que é o corpo totalmente musculoso. Aquele corpo que a gente vê tanta gente tentando alcançar na academia. Então, nós temos de nascença. Com isso vem as veias totalmente dilatadas, parece que está sempre à mostra e às vezes incomoda um pouco a gente. Para as mulheres Berardinellis é um pouco complicado porque, como nós não temos a gordura debaixo da pele, então o nosso seio acaba sendo menor e nós não temos aquele bumbum brasileiro que é tão grande. E com isso vem também a famosa pergunta para nós mulheres: você é homem ou mulher? Quando nós nascemos, a gente nasce com um abdômen um pouco maior, um pouco elevado. Por quê? As taxas de triglicerídeos são muito altas. Eu nasci com mais de 2.000 de triglicerídeos. E também alguns portadores nascem com o umbigo para fora, porque tem a hérnia umbilical. Eu tive a hérnia. O estado do Rio Grande do Norte é onde se encontra a maior concentração dos Berardinellis. Inclusive lá tem uma ONG nossa, onde um ajuda o outro, enfim, uma abertura de portas para todos nós. Essa síndrome, conforme os anos vão se passando, vai desencadeando várias outras coisas. O diabetes é um exemplo. O diabetes, a hipertensão, o hipotireoidismo, eu tenho tudo isso. E nós também não temos um hormônio chamado leptina, que é o que ajuda o nosso metabolismo. Por exemplo, estar satisfeito após uma refeição, desconhecemos. Após muitos anos na justiça, alguns de nós conseguimos o direito à leptina que vem dos Estados Unidos. Eu recebo esse medicamento, essa ampola bem pequenininha, o que nos ajuda muito. Nós também temos o envelhecimento precoce por falta da gordura no corpo. Por exemplo, se você vê uma pessoa mais gordinha, ela não sempre aparenta ser mais nova, é devido à gordura. Então nós não temos isso, logo, envelhecimento precoce. Eu nunca busquei saber, mas eu acredito que a nossa síndrome tenha graus, porque há pessoas que têm mais os traços da Berardinelli e há portadores que não têm tanto traço assim. Nós vivemos através de uma constante dieta para a vida inteira, que é a restrição de açúcar, carboidrato, enfim, todas essas coisas. Uma dieta que uma pessoa para emagrecer adotaria, por exemplo. E as mulheres dessa síndrome também têm uma questão que é a menstruação. Nossos médicos sempre nos alertam que iremos menstruar pelo menos até os 19 anos. Tipo, começa a partir dos 19 anos, mas tem portadora que já passou dos seus 20 e nunca menstruou. Eu, particularmente, me tornei mocinha aos 13 anos. Agora eu vou falar um pouco da minha vida, o que eu já passei e passo, e eu acredito que seja a parte mais pesada do vídeo. Então vamos lá. Quando eu era pequena, eu não entendia por que as crianças olhavam pra mim, cochichavam e davam risada. Porque eu me via uma criança normal. Claro, ela sempre falava, você é muito musculosa, seu braço é musculoso. Mas eu não entendia o que isso significava. Até que um dia eu tava na casa de uma amiguinha daquele tempo. Nós estávamos sentadas na frente do computador, assistindo uma série que a gente gostava em comum. E aí a irmãzinha dela sentou no colo dela, olhou pra mim e falou assim, você parece um menino. A primeira reação da irmã dela foi dar um tapa na cabeça dela e falar assim, sai daqui, menina. Mas aquilo ali tinha acabado pra mim. Foi um banho de água fria. Eu não queria mais estar ali, mas eu fiquei porque tinha combinado da minha mãe buscar tal hora na casa dela. E então eu fiquei lá com aquela angústia. Foi a primeira vez que eu escutei isso, uma coisa semelhante a isso. E eu passei por dias com aquela tristeza dentro de mim. Eu me olhava no espelho, eu sentia nojo da minha pessoa.
E eu achava que soltando o cabelo isso melhoraria. Por quê? Eu sempre usei o cabelo preso, porque meu cabelo sempre foi cacheado e muito volumoso. Pode ver que até a alisado ele ainda tem um volume, porque meus cachos ele não desfaz tudo. Enfim. E eu sempre tava de trança, rabo de cavalo, e acreditava que soltando o meu cabelo eu iria me sentir mais bonita. Eu tava crescendo, eu sentia a necessidade de ficar bonita como as meninas da minha idade. Então, eu busquei fazer a cirurgia da hérnia umbilical, conversei com a minha mãe, falava que aquele umbigo me incomodava, eu quero umbigo pra fora. Ela entendeu e eu fiz a cirurgia da hérnia. Ficou o umbigo batidinho, mas eu ainda tinha duas metas. Que era diminuir totalmente meu abdômen, porque como eu falei, nós tínhamos o abdômen extremamente elevado por causa das taxas de triglicerídeos. E sempre tive a acantose, que é quando o corpo expulsa a insulina, o açúcar, né, para alguma parte do corpo. Então eu tinha a axila muito escura, atrás do pescoço, a virilha, a parte aqui da barriga. Então eu não mostrava nada no meu corpo. Sempre usei bata muito grande, calça, enfim. Também tinha muita vergonha das minhas pernas, tenho até hoje, não vou mentir. Enfim, e quando eu fiz, eu me senti um pouquinho melhor. E na sequência, logo depois que aconteceu isso, eu tive que alisar o cabelo por necessidade. Porque quem cuidava de mim, por minha mãe trabalhar muito, era minha avó. Então ela não tinha força pra segurar meu cabelo. Porque, como eu falei, sempre cacheado, volumoso e muito pesado, inclusive, porque ele era muito grande. Então ela não conseguia. Foi um jeito da minha mãe facilitar a nossa vida, tanto da minha avó quanto a minha. Então o cabelo liso é o quê? Passar uma escovinha, lavar já tá pronto. Enfim, então foi um jeito que minha mãe buscou de nos ajudar. E acabou me ajudando também em questão da aparência, pra mim, tá? Aonde eu morava é como se fosse uma comunidade. Então todo mundo se conhecia, todo mundo morava lá desde sempre. Inclusive a minha família. Então eu brincava na rua com as crianças da minha idade. Teve um dia que nós estávamos brincando e uma coleguinha nossa daquele tempo chegou com o cabelo liso também. E era notório, porque o cabelo dela era muito mais cacheado que o meu e muito mais volumoso. Então todo mundo que estava brincando foi até ela pra ver, pra elogiar, enfim. Só tinha um menino no grupo desse dia que a gente tava brincando. E aí esse menino virou pra ela e falou assim: Nossa, fulana, não vamos citar nomes. Nossa, fulana, você tá ainda mais bonita. E com seus olhos verdes vai dar mais destaque. Eu, inocente, falei: Ah, mas eu também tenho olho verde. Aí ele virou pra mim e falou assim: O que adianta ter o olho verde e ser feia? Todo mundo que tava ali em volta da gente começou a dar risada. Aquilo ali foi o fim pra mim. A partir daquele dia eu comecei a me detestar. Eu não conseguia mais me olhar e me ver uma criança normal. Eu achava que eu era a única com essa aparência desse jeito. Eu não tinha consciência ainda que eu era portadora de uma síndrome e acarretava todas essas coisas. Quando eu atingi uma certa idade, as meninas da escola começaram a usar sutiã. Então eu também queria usar sutiã, coisa de criança, ver e também quer. Então eu pedi pra minha mãe pra usar. E minha mãe deixava eu usar. Mas minha mãe não usava sutiã tão grande. Até porque, vamos expor, ela também não tem um peito muito grande. Então eu usava aqueles bojos bem pequenininhos. Mas era bojo. Como eu falei, eu não tenho a gordura debaixo da pele, era nítido que aquilo ali era um sutiã. E toda vez que eu ia fazer alguma coisa, em algum lugar, algum ensaio, por exemplo, que aquele menino tava junto, ele fazia questão de falar pra alguém, cochichando, algum jeito da pessoa tocar em mim e diretamente no meu sutiã. E quando a pessoa fazia isso, eles cochichavam e davam risada da minha cara. Aquilo foi me machucando, porque eu fazia aquilo pra me sentir mais feminina e ele tava me machucando cada vez mais. Esse menino foi um grande agravante pra eu ter autoestima tão baixa como eu tenho hoje. Quando eu era mais nova, eu via minha mãe comprando briga por minha causa quando nós saíamos, porque a pessoa me olhava com diferença. E isso me machucava, porque eu ainda não entendia essas coisas. Foi isso, quando eu via, que eu me recordo, foi bem antes desse menino fazer todas essas coisas comigo. E quando eu assisti os filmes românticos,
que eu vi aquelas cenas lindas, enfim, eu pensava que isso nunca ia acontecer comigo, que ninguém nunca ia olhar pra mim como uma mulher, como uma pessoa atraente. Então, uma forma que eu encontrei de sumir da rejeição da sociedade foi através dos livros e através da dança. Quando eu estava com 10 anos, eu comecei a ficar com um menino, mas era só beijinho, sabe? Aqueles beijinhos que não passa de selinho, que era coisa de criança querendo imitar adulto. Como eu falei, eu vi os filmes românticos, eu assistia novela, então eu queria... Eu queria... Uma pessoa atrapalhando no fundo, eu queria imitar, entendeu? Mas na verdade era porque assim, eu achava que isso não ia acontecer comigo. E quando eu encontrei esse menino que queria me beijar, então eu fui. E esses beijinhos foram trocados até meus 15 anos. Enfim. Quando eu tava com 14 anos, a minha mãe me deu um motivo de renascer. Foi minha irmã. Quando ela tava no ventre da minha mãe ainda, eu renasci. Eu descobri o que era amar de verdade. E quando ela nasceu, ela me mostrou o que era amor verdadeiro. Que eu podia ser amada de verdade, sim. Que eu era perfeita. Eu sou perfeita aos olhos dela, por enquanto. E eu aprendi com ela que se eu não me amasse primeiro, eu não seria capaz de amar outra pessoa. Porque se eu não me amar, quem iria me amar? Então, a minha irmã foi o ápice da minha aceitação. De aceitar quem eu sou e o que eu serei pelo resto da minha vida.